Quando estudo as Escrituras, encontro palavras que realmente chamam minha atenção. Primeiramente, por causa das experiências pessoais que tenho ao estudá-las. Passei minha vida profissional como auditor forense. Nesse cenário, a palavra reconciliar chamou minha atenção ao ler as Escrituras. Meu trabalho consistia em reconciliar valores relatados com registros financeiros, por meio de técnicas de contabilidade, auditoria e investigação. Em outras palavras, meu objetivo era alinhar relatórios financeiros com os documentos financeiros existentes para assegurar precisão e validade. Eu fazia esforços diligentes para resolver discrepâncias e era comum passar muito tempo me dedicando a resolver até as menores divergências. O apóstolo Paulo rogou aos habitantes de Corinto que se reconciliassem com Deus. Reconciliar-se com Deus significa voltar a estar em harmonia com Ele, ou restaurar um relacionamento com Deus que foi abalado ou interrompido por causa de nossos pecados ou nossas ações. Estar reconciliado com Deus simplesmente significa alinharmos nossa vontade e nossas ações com Ele, ou como ensinou nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, deixar que Deus prevaleça em nossa vida. Como ensinam as Escrituras, somos livres para agir por nós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Porém, se não formos diligentes, essa liberdade de agir por nós mesmos pode nos levar a perder o alinhamento com a vontade de Deus. O profeta Jacó ensinou que quando estamos em desarmonia ou não estamos alinhados com Deus, a única forma de alcançarmos a reconciliação é nos reconciliarmos com Deus pela expiação de Cristo. Devemos compreender que a reconciliação depende da misericórdia. Isso significa que o ato gratuito da expiação de Jesus Cristo torna a reconciliação possível. Ao ponderar sobre sua própria vida, pense a respeito de um momento em que você sentiu distante do Pai Celestial porque se afastou dele. Por exemplo, talvez você tenha ficado menos diligente em suas orações a Ele ou em guardar seus mandamentos. Assim como escolhemos nos afastar de Deus, devemos escolher iniciar os esforços de reconciliação. O Senhor enfatizou nossa responsabilidade quando disse: "Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto." Como o Salvador nos ajuda a restaurar e reconciliar este importante relacionamento? No meu caso, progrido grandemente na minha jornada de reconciliação com Deus quando sigo os conselhos do presidente Nelson e me arrependo a cada dia. A razão disso é que a reconciliação significa a restauração de um relacionamento interrompido, particularmente entre Deus e a humanidade, por meio da remoção da barreira do pecado. Uma das grandes reconciliações que encontramos nas Escrituras é a de Enos. Algo na vida dele não estava alinhado com Deus. Ele foi um exemplo de como confiar na expiação de Jesus Cristo para nos reconciliarmos com Deus. Enos explicou com desejo de se arrepender, sua humildade, seu foco e sua determinação. A reconciliação dele com Deus foi confirmada por uma voz que veio a ele dizendo: "Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado." Enos reconheceu o impacto que o arrependimento e a reconciliação tiveram nele ao dizer: "E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir. Portanto, a minha culpa foi apagada." A reconciliação traz não apenas o alívio dos sentimentos de culpa, mas também paz dentro de nós mesmos e em relação a outras pessoas. Ela cura relacionamentos, enternece o coração e fortalece nosso discipulado, trazendo crescente confiança diante de Deus. O que me traz grande esperança e confiança é outro fruto da reconciliação descrito por Enos ao dizer: "E depois que eu, Enos, ouvi estas palavras, a minha fé começou a se tornar inabalável." Quando eu era menino, meu avô materno tinha um grande pomar de cerejas. Tive a oportunidade de trabalhar no pomar, principalmente no verão, durante a colheita. Como eu era muito pequeno, minha participação era pegar um balde, subir em uma árvore e colher as cerejas.
A colheita de cerejas mudou muito quando meu avô comprou uma máquina chamada de agitador de cerejeiras. A máquina segura o tronco da árvore e a agita, fazendo com que as cerejas caiam em redes usadas para coletá-las. Observei que, quando o agitador começa a balançar a árvore, quase todas as cerejas caem nos primeiros segundos. Vi também que não fazia diferença se a árvore fosse sacudida por 10 segundos ou por 1 minuto. Algumas cerejas nunca caíam. Elas eram verdadeiramente inabaláveis. Colher cerejas por um método como esse é possível por causa da liberação de etileno. Esse hormônio faz com que a camada de células entre a haste da árvore e a árvore enfraqueça. Assim, a haste da cereja madura se desprende mais facilmente da árvore, por causa da conexão enfraquecida. Aprendemos nas Escrituras que a vara ou haste de Jessé é uma metáfora para o Messias, Jesus Cristo, cuja vinda foi profetizada na linhagem de Jessé, o pai do rei Davi. Assim como o etileno enfraquece a conexão da haste de uma cereja madura, a desobediência, as dúvidas e os temores podem enfraquecer nossa conexão com a vara de Jessé, ou Jesus Cristo, tornando-nos facilmente abalados e afastados dele. Por mais fiéis que sejamos, devemos nos guardar do enfraquecimento de nossa conexão com Jesus Cristo. Em Doutrina e Convênios, mesmo os fiéis receberão um alerta. Mas existe também a possibilidade de que um homem caia da graça e aparte-se do Deus vivo? O Senhor continua: sim, até os santificados estejam também atentos. Para evitar a queda, o Senhor aconselha, portanto, que a igreja esteja atenta e ore sempre para não cair em tentação. É possível comparar a condição de ser facilmente abalado com o que as Escrituras descrevem como estar maduro para a destruição. A expressão também pode ser usada amplamente para indicar uma condição de decomposição, corrupção ou declínio, que torna algo suscetível ao colapso e à ruína. O que esse amadurecimento representa? Isso significa que podemos atingir um ponto no qual somos incapazes de mudar? Não. Eu acho que significa que podemos atingir um ponto no qual não temos o desejo de mudar. O antídoto contra o amadurecimento para a destruição é fazer as coisas que vão fortalecer nossa conexão com Jesus Cristo. Como mencionei, o arrependimento levou Enos ao ponto da fé inabalável. Há força no arrependimento regular, imediato e frequente. O presidente Nelson nos ensinou: nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que o enfoque constante e diário no arrependimento. Além do arrependimento, o profeta Jacó ensinou que estarmos cientes da mão de Deus em nossa vida, buscarmos receber revelação e ouvir a Deus quando Ele fala, nos ajuda a não sermos abalados. Jacó ensinou: portanto, estudamos os profetas e temos muitas revelações, e o espírito de profecia. E com todos esses testemunhos obtemos uma esperança e nossa fé torna-se inabalável. Ouvir e agir de acordo com as palavras e os convites dos profetas e apóstolos podem nos encher de esperança, confiança e força, fazendo com que nossa fé torne-se inabalável. Aprendi que o desejo de nos reconciliar com Deus deve ser acompanhado do desejo de nos arrepender. O arrependimento é a vivência das bênçãos da expiação de Jesus Cristo, que levam à fé inabalável. Fé inabalável leva ao desejo de sempre nos reconciliarmos com Deus. Esse é um padrão circular ou repetitivo. Irmãos e irmãs, eu os convido a se reconciliarem com Deus por intermédio da expiação de Jesus Cristo. Testifico que fazer e guardar convênios fortalece nossa conexão com o Salvador e evita nos tornarmos maduros para a destruição. Testifico que essa reconciliação com Deus, por intermédio da expiação de Jesus Cristo, leva a uma fé inabalável. Sei que o Pai Celestial ama vocês e a mim, e que Ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser nosso Salvador, Redentor
e nosso grande reconciliador. Testifico de Jesus Cristo e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.